Em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Na boa, estão destruindo o Vasco da Gama. Isso é sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama, que estava indignado hoje, e indignado com toda a razão. Vai tomar no ei, Diniz! Vai tomar no ei, Diniz! Vai tomar no Eu me pergunto como é que pode esse time mequetrefe do Vasco ser caro? Então, você acha que o Vasco não entendeu nem a situação dele. O perfil de técnico que tem que ter, perfil de elenco. Talvez tivesse que ter um técnico menos badalado, né? E um elenco mais pé no... O Vasco pode acabar essa rodada de novo dentro da zona do rebaixamento. Esse jogo mostra o quanto que o Dorival Júnior é importante. Verdade. O Dorival Júnior, o técnico é importante. Para jogar com... Me estranha, às vezes, a nossa pontuação. Porque... Salve, torcedor! Aqui quem fala é o Lucas. E o Vasco, que foi dominado pelo Corinthians em pleno São Januário, a torcida do Vasco se revoltou com o Diniz e mandou ele tomar naquele lugar. No final do vídeo, vou dar minha opinião sobre isso, então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Agora, bora pro vídeo. Em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida, em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. O Vasco voltou normal, né, gente? O jogo contra o Santos foi um negócio atípico, né? Pelo comportamento do Santos, e tudo deu certo pro Vasco também. Tudo deu certo. Aquilo foi uma situação totalmente anormal. Já perdeu no meio de semana para o Juventude, ontem jogou mal, foi derrotado pelo Corinthians, e o Corinthians com desfalques, com garotos e tudo mais. Chegou ao empate naquele pênalti com a intervenção do VAR, e depois tomou os gols, totalmente dominado. O trabalho do Diniz é ruim. São Januário já não assusta os adversários como antes. Vai pegar agora o Botafogo. Vai tomar no ei, Diniz! Vai tomar no ei, Diniz! Vai tomar no Esse jogo mostra o quanto que o Dorival Júnior é importante. Verdade. O Dorival Júnior, o técnico é importante. Para jogar com quem está disponível para ele, formar o time e fazer jogar como jogou. E, mas o Vasco é fraco. É fraco, mas o Corinthians também não está passando essa segurança. Jogou, ganhou com méritos, foi superior. E a garotada tem que aproveitar, porque é no momento em que o craque, que o pseudo-craque se ausenta, que a garotada que está esperando a oportunidade tem que entrar com vontade de mostrar aquilo e aproveitar aquilo que ele tanto esperou. E a garotada do Corinthians está fazendo, recebendo o apoio e confiança da comissão técnica. Vamos lá, o Igor, direto aí. Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols assim, específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, ao contrário, são gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. E isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro, nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e, de repente, brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito,
que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, que é o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos. É uma brincadeira o que está virando o Clube Vasco da Gama. É uma sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama. Olha que ponto o Vasco chegou. O Vasco não consegue jogar melhor que o Corinthians, não é ganhar, não. Jogar melhor que o Corinthians reservaço dentro da sua casa. Porque do jeito que a gente fala da fase que o Vasco vive, parece que o time do Vasco é um time de pobrezinhos coitados, que foi formado gastando pouco, e não é. É um time caro. Aí eu me pergunto, como é que pode esse time mequetrefe do Vasco ser caro? Pô, é o Corinthians sem Depay, sem Carrilho, sem Yuri Alberto, sem Martínez. Ou seja, é um Corinthians reservaço, sem seus principais jogadores. O Dorival ainda fez um favorzinho pro Fernando Diniz. Ele falou, ó, vou tirar o Garro. Vou poupar o Garro para a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Vasco faz um jogo fajuto como ele fez hoje. Na boa, estão destruindo o Vasco da Gama. Isso é sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama, que estava indignado hoje, e indignado com toda a razão. Porque tem tudo para o Vasco voltar para a zona do rebaixamento, gente. O Vasco pode acabar essa rodada de novo dentro da zona do rebaixamento. Isso depois de uma goleada por 6-0. Terrível. A diretoria perdida, completamente perdida, né? Desde que a SAF boiando aí, ninguém quer comprar, 777 foi para o espaço. Não tem perspectiva, cara. Negócio assim, bem desalentador. Aí tá buscando Matheus França. Eu acho que o Vasco não entendeu nem a situação dele. O perfil de técnico que tem que ter, perfil de elenco. Talvez tivesse que ter um técnico menos badalado, né? E um elenco mais pé no chão, brigador, que lute para não cair. E a realidade do Vasco hoje não tem outra perspectiva, não tem outra possibilidade. Não existe. E o Fernando Diniz é aquilo que a gente já conhece, né? Agora, na semana passada, com 6-0 sobre o Vasco, até foi tratado como subestimado e tal. Quer dizer, ele tem uns amigos na imprensa que a galera aparece rapidinho quando tem um momento de sucesso. Mas o retrospecto é muito ruim. É muito ruim, realmente é impressionante. Ganhou a Libertadores, sim, ali houve aquele momento sensacional do Fluminense. Tudo deu certo, as ideias dele funcionaram, o time com veteranos, ganhou a Libertadores. Mas você olha o geral, cara, é terrível. O Cruzeiro, Vasco e o final dele no Fluminense. E se a gente buscar mais lá atrás, você vai encontrar ele no Fluminense ameaçado de rebaixamento, naquela passagem anterior, e no Atlético Paranaense também. Assim, é impressionante como ele tem diferentes trabalhos em diferentes clubes, em pontos corridos, passando perrengue ali em zona de rebaixamento ou nas imediações. É um negócio realmente incrível, né? E esse caso do Fortaleza. Com essa vitória, o Timão vai para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. E o Félix Torres parece que quer entregar a paçoca mesmo, viu? O cara, todo jogo que joga, faz cagada. E contra o Vasco, fez de novo. Na minha opinião, ele ainda ajudou o Vasco a fazer o segundo gol. O primeiro gol foi roubado pro Vasco, porque o jogador do Corinthians foi empurrado, e por isso a bola toca na mão. Mas o juiz e o VAR fingiu que não viu isso. Pro Corinthians ganhar um campeonato brasileiro, vai ter que fazer mais de 6 gols todos os jogos, porque jogar contra o outro time e o VAR junto fica difícil. E os moleques reservas do Corinthians representaram na moral. Fizeram o Vasco pedir bênção pro pai. Com essa derrota de 3-2, o Vasco cola na zona de rebaixamento. E, na minha opinião, o Vasco e o Santos vão cair para a 2ª divisão ainda esse ano. A torcida do Vasco está revoltada com o desempenho do time. Acho que eles estavam se achando o novo Barcelona com a vitória por 6-0 em cima do Santos. Aí depois voltaram para a realidade. Xingaram o Diniz até umas horas. Mas também o time só faz o torcedor sofrer e ser zoado. Desse jeito ninguém aguenta mesmo. Mas me fala aí, torcedor. O que você pensa sobre tudo isso? Deixa seu comentário, curte e compartilhe o vídeo. Aqui do lado vai ter um outro vídeo para você assistir e ouvir a minha opinião. Eu já vou indo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.